antecipado por aqui. A gente está falando aí um pouquinho do jogo xadrez agora, das eleições de 2026. E foi antecipado pelo nosso Sabino, é claro. Foi antecipado que é o seguinte, já estava se quase batendo o martelo de quem iria para o sacrifício. É sempre ele chamado, né, Sabino? E o sacrifício, é candidato a governador, virou ir para o sacrifício. Haddad, e por que a gente fala ir para o sacrifício? Porque ele tinha dito pelo menos antes que ele não queria só fazer a campanha de Lula agora para reeleição. Mas Ju Arruda Leite está acompanhando para a gente esse assunto. Parece que o ministro da Fazenda realmente deixa o governo já na semana que vem. E as apostas são para que ele será realmente o candidato do governo para dar palanque ao governo aqui no estado de São Paulo, né, Maju? Bom dia para você. Oi, Paula, um bom dia a você, bom dia ao Sabino, a todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Fernando Haddad segue resistente em confirmar que vai concorrer ao governo de São Paulo. Há pouco, na saída do Ministério da Economia, ele conversou com jornalistas, confirmou a saída do cargo na semana que vem, mas foi questionado, né? E em relação ao governo de São Paulo, já foi batido esse martelo, ele disse que por enquanto não, que ainda está conversando com o presidente Lula, porque também é necessário definir os outros nomes da chapa do PT aqui em São Paulo, como, por exemplo, os nomes para o Senado. A gente acompanha o que disse agora há pouco o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Devo deixar o governo na semana que vem. Não está confirmado ainda que concorre no governo de São Paulo? Nós estamos conversando, não está batido o martelo ainda, mas nós estamos estudando a que concorrer, esse tipo de coisa. Pode ser o Senado? Quais são as opções? Nós vamos discutir. O que está faltando para bater esse martelo que o senhor mencionou? Nada, eu tenho conversado com o presidente, a gente está alinhando também a questão de... Não é só a candidatura, né? Você tem que ver o bloco de pessoas, o grupo de pessoas que vão compor a chapa. Então, estou vendo tudo isso com os cuidados devidos. Lembrando, né, Paula, Sabino, o ministro da Economia sempre vem dizendo, desde o início do ano, de que a intenção dele era ajudar, auxiliar o presidente Lula nessa campanha à reeleição, que o desejo dele não era disputar as eleições neste ano, mas na semana passada ele teve um evento aqui em São Paulo, conversou com jornalistas sobre isso, e nesse evento ele disse que, caso essa seja a vontade de Lula, ele vai respeitar, até porque, nas palavras do ministro da Economia, Fernando Haddad, no cenário avaliado pelo presidente Lula, a presença de Fernando Haddad aqui em São Paulo seria necessária. Então, a expectativa é que o ministro, então, Fernando Haddad, seja aí o representante da esquerda aqui em São Paulo para concorrer às eleições. E é o que mostra também, né, as pesquisas eleitorais. A última pesquisa do Datafolha mostra que Fernando Haddad teve um desempenho melhor do que outras possibilidades a concorrer aqui o governo de São Paulo, como, por exemplo, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que já foi governador, ele teve um desempenho melhor do que Geraldo Alckmin, assim também como um desempenho melhor do que a ministra Simone Tebet. Apesar disso, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ainda lidera as pesquisas de intenção de voto com 44% e, na sequência, Fernando Haddad com 31%. Hoje, Fernando Haddad, na saída do Ministério da Economia, foi questionado sobre esses números, essas intenções de voto, especialmente a liderança, né, do governador Tarcísio de Freitas, e a resposta de Fernando Haddad foi o seguinte: é sempre desafiador para o campo progressista, o importante é qualificar o debate e não deixar ninguém na zona de conforto. Agora, em relação ao outro lado, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a gente já sabe, já está confirmado, ele vai ser candidato à reeleição. O que ainda está em aberto é o nome do vice de Tarcísio de Freitas. Cresce a pressão para que esse nome seja do presidente da Alesp, que é do PL, André do Prado, isso porque há uma carta que está sendo formalizada por deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo. O que eu apurei é que essa carta, até o momento, tem assinatura de 40 deputados, não só do PL, são 18 deputados do PL, mas também tem assinatura do PSB, União Brasil, Podemos, PP, e a expectativa é que essa carta seja entregue, então, ao governador Tarcísio de Freitas com
citando ali todos os projetos, né, que foram aprovados na Assembleia Legislativa de São Paulo com o apoio e com a ajuda do presidente da Alesp, André do Prado. Agora falando sobre o cenário nacional, né, as eleições para a presidência da República. Ontem a gente teve o presidente do PSD, Gilberto Kassab, dizendo que vai antecipar a escolha do nome de quem vai representar, de quem será o candidato pelo PSD, lembrando que são 3 opções: o governador do Paraná, Ratinho Júnior, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e também o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Então a expectativa é que um desses 3 seja anunciado como o candidato à presidência da República até o dia 31 de março. E antes, esse anúncio aconteceria no dia 15 de abril. Então, de acordo com Gilberto Kassab, essa antecipação acontece ali, porque é um momento de exposição dos nomes, já está se falando muito nos candidatos à presidência da República. Então, isso deve ser positivo, anunciar até o dia 31 de março. Lembrando que os 3 presidenciáveis, então, do PSD, Ratinho Júnior, Eduardo Leite e Ronaldo Caiado, são os próximos convidados do programa Canal Livre da TV Band. Obrigado, Maju. Eu queria só fazer a seguinte lógica com vocês, o seguinte raciocínio. Me acompanhe para ver se eu estou maluco ou se não é lógico o que eu vou falar. Fernando Haddad é ministro da Fazenda. Lula acha que ele é um bom ministro da Fazenda, senão não estaria lá. Aí Lula tira Fernando Haddad para colocá-lo como candidato a governador de São Paulo. Só que no Ministério da Fazenda ele faz um serviço, desenvolve uma atividade para o Brasil. Supostamente uma atividade boa, bem desenvolvida na avaliação do presidente Lula. Quando ele tira o ministro Fernando Haddad da Fazenda e bota para concorrer aqui em São Paulo, para dar palanque para a eleição dele, ele está priorizando a campanha dele em detrimento de uma atividade que é boa para o Brasil, uma atividade federal. Essa é a lógica dessa decisão. Quer dizer, tira o ministro da Fazenda com quem ele estava feliz lá para botar para dar palanque para ele. Quer dizer, prioridade para a campanha dele aqui em São Paulo. Essa é a lógica dessa decisão. Fernando Haddad já perdeu e pior, né? Fernando Haddad começa uma campanha dizendo, olha, não era bem isso que eu queria. Como é que reage o eleitor para um candidato que já disse que não queria ser candidato? Ah, mudou de ideia. Pois é, mas disse que não quer ser candidato. Essa é a questão. No que diz respeito à indicação do vice, outro assunto da Maju, indicação do vice do governador Tarcísio de Freitas, os 3 nomes ainda são Gilberto Kassab, cada vez menos provável, mas de Gilberto Kassab você pode esperar tudo até os 45, os 48 do segundo tempo, porque todo mundo sabe da capacidade de articulação dele, deve estar ligado a esse anúncio de antecipação do nome do candidato do PSD. O outro nome seria o de Felício Ramute, que também é do PSD e poderia até mudar de partido para se candidatar, e André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa, que tem apoio do PL e da família Bolsonaro. Essa pressão dos deputados não é pequena e não é insignificante. Você ter apoio de deputados assim para a manutenção da governabilidade é importante para o governador tomar uma decisão. Está perto de tomar essa decisão, não vai passar do começo de abril. Aliás, Sabino, você sabe que ontem no Tarde Band News, na Band News TV, conversava com o cientista político Fernando Schiller e a gente falava sobre a falta de alternativa do presidente Lula de nomes, né? Parece que ele não criou ninguém nos últimos anos. A gente viu também lá em eleições municipais os nomes de sempre, os velhos nomes, e o mesmo acontece com o Haddad, né? O Haddad parece que é sempre a alternativa do presidente Lula. Mas assim, escolha dele próprio, né? Que não quis fazer um sucessor ou treinar um sucessor ou vários outros nomes para o PT e para a esquerda do Brasil nas eleições municipais, estaduais e também federais. E eu já vi esse filme. Eu vi esse filme no PSDB. Um partido que se perde na sua proposta ideológica, que o partido hoje não é aquilo que ele prega, e um partido que se perde na formação de novos líderes, né, que não renova os seus líderes. E aí o futuro é incerto. Vamos ver em 2030 quem vai ser o candidato a presidente pelo PT quando Lula não puder ser o candidato se ele se reeleger. Quem vai ser? Vai ser Haddad?
se perder a eleição aqui em São Paulo, todo o desgaste de ter perdido 2 eleições seguidas aqui em São Paulo, vai ser candidato a presidente com viabilidade pelo PT? Não acredito.